Você sente isso também? Um frio invisível que aparece sem aviso. Uma tensão no corpo quando ninguém está olhando. Um nó no estômago que você não consegue explicar. Não é só ansiedade. Não é só cansaço. É medo. Não o medo que grita, mas aquele que se esconde. Aquele que se disfarça de racionalidade, que parece sensato, que soa como prudência, mas que na verdade é prisão. Você o carrega há tanto tempo que talvez nem o reconheça mais. Ele está nos gestos, automáticos, nas desculpas bem formuladas, nas oportunidades que você não aproveita. Está naquela voz silenciosa que diz: e se não der certo? E mesmo antes de tentar, Carl Jung dizia: aquilo que não enfrentamos em nós mesmos encontraremos como destino. O medo, quando ignorado, se infiltra. Quando reprimido, se mascara. Quando não olhado de frente, se torna o arquiteto invisível da nossa vida. Molda escolhas, direciona relações, desenha um destino que não é verdadeiramente nosso. Mas o medo não é seu inimigo. Ele é um mensageiro. O medo não é fraqueza. Ele é um chamado. Ele quer te mostrar a parte de si que ainda está esquecida. A parte que clama por atenção, por cura, por reintegração. Você não nasceu com medo. Você aprendeu a temê-lo. Você aprendeu que errar era perigoso, que sentir era um risco, que ser vulnerável era motivo de vergonha. Você cresceu em um mundo que glorifica o controle e desconfia da entrega. Um mundo que te ensinou que coragem é ausência de medo, quando na verdade coragem é caminhar com ele ao lado. Jung compreendia que o medo está ligado à sombra, aquela parte de nós que rejeitamos, escondemos, exilamos. O medo não nasce apenas do que está fora. Ele é o reflexo do que ainda não foi compreendido dentro. A criança que foi silenciada, o desejo que foi condenado, a dor que nunca teve nome, o impulso que você enterrou para ser aceito. Tudo isso ainda vive em você. E o medo é o guarda desse conteúdo não vivido. Ele protege a porta da caverna onde estão enterradas partes valiosas de quem você é. E só quando você se aproxima, com presença e escuta, é que começa a perceber. O medo está ali para preservar algo sagrado. Não é vencendo o medo que você se liberta. É compreendendo o que ele guarda. Ele guarda a sua potência. Ele guarda a sua espontaneidade. Ele guarda a liberdade de viver sem pedir permissão. E é por isso que o medo se manifesta. Não para te paralisar, mas para te chamar. Ele diz: venha, olhe, escute. Há algo aqui dentro que precisa de você. E quanto mais você o evita, mais ele grita em silêncio. Mas quando você para, quando você respira fundo e se pergunta: do que exatamente estou com medo? E algo começa a mudar. Você começa a perceber que o medo não é um muro. Ele é uma ponte, uma passagem para aquilo que você ainda não sabe que é capaz de ser. Jung não falava de um enfrentamento violento. Ele falava de integração, de trazer o medo para o centro, olhar nos olhos, dialogar com ele como quem reencontra uma parte perdida de si mesmo. E nesse encontro, você deixa de ser refém, passa a ser inteiro. O medo pode estar dizendo: você não está pronto. Mas, talvez o que ele realmente queira dizer é: você não precisa mais fugir. Porque cada vez que você escuta o medo com amor, ele se dissolve um pouco. Cada vez que você dá um passo apesar dele, você se aproxima mais da sua verdade. E quanto mais você se aproxima da sua verdade, menos você precisa se proteger dela. O medo então cumpre sua missão. Ele não desaparece. Ele se transforma em sabedoria, em coragem real, em presença. Agora eu te pergunto: e se, em vez de resistir ao medo, você começasse a perguntar o que ele está tentando proteger? E, se em vez de tentar superá-lo, você aprendesse a caminhar com ele, como um guia, e não como um inimigo? Porque só assim, como dizia Jung, o medo deixa de controlar você e passa a te revelar. Há partes de você que nunca puderam existir em voz alta. Você aprendeu a escondê-las cedo, talvez por ter sido rejeitado, talvez por medo de perder o amor de alguém, talvez por um simples gesto, uma frase, um olhar que te ensinou que isso não pode. Essas partes não desapareceram, elas apenas desceram,
Foram enterradas na escuridão da sua psique, e ali, silenciosas, começaram a formar a sua sombra. Carl Jung nos mostrou que a sombra não é o mal em nós, é o reprimido, o esquecido, o não vivido. É ali que vivem seus impulsos não aceitos, seus desejos sufocados, sua raiva não expressa, sua tristeza silenciada. Mas também ali vivem suas forças não reconhecidas, seu poder autêntico, sua voz verdadeira, o medo que você sente diante de certas situações, certas pessoas, certas escolhas. Ele é o eco dessas partes. Ele não está te dizendo para fugir. Ele está te dizendo: aqui está algo que você deixou para trás. Toda vez que você evita o confronto com algo externo, há quase sempre um reflexo interno sendo evitado. A crítica dos outros te paralisa, talvez porque lá dentro ainda exista uma criança que aprendeu que errar significava perder amor. Você sente medo de se posicionar, talvez porque tenha aprendido que ser verdadeiro era perigoso. Talvez porque sua sombra guarda memórias de quando sua voz foi ignorada, de quando sua expressão foi punida. Jung dizia: ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Essa escuridão não é algo a ser derrotado, é um território a ser explorado. E o medo é o mapa. Sim, o medo indica onde está sua dor, mas também revela onde está seu ouro. É na sombra que você encontra sua autenticidade. É onde mora sua liberdade de não mais se moldar para caber. É onde mora sua raiva justa, sua verdade crua, sua sensibilidade sem filtros. Mas para chegar até lá, você precisa parar de fugir do medo. Precisa encará-lo, não como um monstro, mas como um mensageiro. Precisa sentar-se com ele como se senta, com um velho amigo que fala verdades duras mas libertadoras. Você não se liberta da sombra combatendo-a. Você se liberta quando a abraça, quando diz: sim, eu sou isso também. Quando entende que tudo aquilo que você mais teme ser, talvez seja exatamente o que você precisa aceitar para ser inteiro. Porque a sombra não quer te dominar. Ela quer ser integrada. Ela quer deixar de agir nas entrelinhas, nos impulsos, nas sabotagens silenciosas. E o medo é o guardião desse portal. Quando você o atravessa com coragem e consciência, não encontra escuridão, encontra luz. Uma luz que não cega, uma luz que revela, a luz da sua verdade mais íntima. Você pode fingir que não sente. Pode sorrir, trabalhar, seguir a vida como se tudo estivesse bem. Pode racionalizar cada emoção, se distrair com tarefas, se ocupar com os outros. Mas lá no fundo, algo continua vibrando. Algo que nunca foi resolvido, nunca foi compreendido. Apenas adiado. Carl Jung dizia que o inconsciente não é apenas um depósito de memórias esquecidas. Ele é vivo, ele é ativo. Ele é o grande palco onde sua alma encena o que ainda não foi integrado. E é por isso que o medo retorna. Mesmo quando você acha que já o superou, ele volta em padrões, em repetições, em sonhos. Volta nas pessoas que te despertam gatilhos. Volta nas situações que te paralisam sem motivo aparente. Volta, porque nunca foi embora. Apenas ficou à espera. O inconsciente é paciente. Ele não se apressa. Ele apenas aguarda o momento em que você esteja pronto para ver o que evitou. Por tanto tempo, às vezes ele sussurra através de um sonho que parece sem sentido. Outras vezes grita por meio de um colapso emocional. E em muitos momentos, ele se disfarça de destino, te colocando diante da mesma dor, da mesma perda, da mesma sensação, repetidamente. Não para te punir, mas para te acordar. Aquilo que você rejeitou em si, seja um trauma, uma emoção, uma verdade, não desaparece. O inconsciente registra, acolhe, preserva. Como uma semente soterrada, ele espera a estação certa para florescer. Você pode ter esquecido aquela dor de infância. Pode ter enterrado a vergonha, o abandono, a humilhação. Mas seu corpo lembra, sua alma lembra, e o inconsciente, com precisão sutil, continua te guiando de volta a essas feridas. Não para que você as reviva, mas para que finalmente possa libertá-las. Jung via o inconsciente como um campo simbólico. Tudo nele fala por imagens, metáforas, sincronicidades.
É por isso que às vezes algo aparentemente pequeno te desequilibra profundamente. Porque aquilo não é apenas o que parece ser. É um símbolo de algo maior. Você sente medo de se expor? Pode ser que, inconscientemente, sua alma se lembre da primeira vez que foi silenciada, ignorada ou ridicularizada. Você sente pânico em perder alguém? Pode ser que, lá dentro, exista uma memória antiga, talvez até anterior à sua consciência, de abandono ou perda profunda. O inconsciente não mente. Ele apenas espera que você esteja disposto a escutar. E o medo é a linguagem que ele usa quando você se recusa a ouvir. Por isso, o medo não é o inimigo da sua alma. Ele é um portal, um convite sagrado para retornar aos lugares que você deixou para trás. Mas para atravessá-lo, é preciso abrir mão do controle. É preciso descer, não para o caos, mas para a verdade. Descer aos porões da psique, onde moram suas dores mais antigas e também seus poderes mais profundos. É lá que mora a criança ferida. É lá que mora o impulso de vida que foi negado. É lá que mora o Criador, o rebelde, o curador. É lá que você se reencontra. Porque tudo o que é negado retorna como destino. Mas tudo o que é acolhido se transforma em liberdade. Você não pode apagar seu passado, mas pode ressignificá-lo. Pode iluminar o que estava escondido. Pode entender que cada medo é uma peça de um quebra-cabeça muito maior. O quebra-cabeça da sua individuação. Individuação, esse conceito central de Jung, é o processo de tornar-se quem você é. E isso exige uma viagem ao interior. Exige que você olhe para tudo o que foi esquecido e traga de volta o que ainda tem valor. O medo, quando aceito, se revela como bússola. Ele aponta para onde sua alma precisa ir. E quanto mais você foge dele, mais forte ele se torna. Mas quando você o acolhe, ele perde a força e revela o que estava guardando. Seu poder de escolha, sua liberdade interior, sua voz. O inconsciente não esquece, mas também não impõe. Ele convida, ele guia, ele fala com quem está disposto a escutar. E quando você escuta, algo sagrado começa a acontecer. Você para de repetir padrões, para de se punir por erros antigos, para de carregar dores que nunca foram suas, e começa pouco a pouco a sentir algo novo. Leveza. Não uma leveza superficial, mas aquela que nasce quando você para de lutar contra si mesmo, quando você deixa de ser seu próprio campo de batalha e começa a ser seu próprio lar. O medo começa a diminuir, não porque desapareceu, mas porque você deixou de ser estranho a si mesmo e começou finalmente a se lembrar. Você passou tanto tempo tentando ser forte, engoliu lágrimas, silenciou angústias, disfarçou sua dor com sorrisos treinados, tentou parecer bem, mesmo quando tudo dentro de você gritava por socorro. A força, ensinaram, era resistir, era continuar custasse o que custasse. Era não demonstrar fraqueza, mas essa ideia de força te machucou, porque não era força, era endurecimento, era negação, era autoabandono. Carl Jung compreendia que aquilo que chamamos de força, muitas vezes é apenas uma estratégia do ego para manter o controle, uma forma de evitar o colapso, de evitar o sentir, de evitar o medo. Mas há um tipo de coragem que não vem da rigidez. Ela não grita, não confronta, não se impõe. Ela sussurra no escuro. Eu não preciso mais fugir. Essa é a coragem verdadeira. Aquela que nasce quando você para de lutar contra o que sente. Quando você se permite ser exatamente quem é, com tudo o que isso envolve. Medo, raiva, tristeza, contradições, feridas. A coragem verdadeira não é ausência de medo, é presença diante dele. É a decisão sagrada de permanecer inteiro mesmo quando tudo dentro de você quer desaparecer. Você não encontra coragem tentando ser invencível. Você a encontra quando reconhece sua vulnerabilidade como parte da sua essência. Jung dizia, aquilo que é reprimido não some, ele retorna. E por isso, enquanto você continuar tentando suprimir sua dor, ela continuará a se manifestar. Nos relacionamentos, nas escolhas, no corpo, porque tudo aquilo que não é escutado acaba sendo gritado de outras formas. Mas no momento em que você se senta consigo mesmo, sem máscaras,
algo começa a mudar. Você percebe que não precisa mais provar nada, não precisa mais ser aceito por todos, não precisa mais carregar o mundo nas costas. Você pode simplesmente ser quem você é, onde está, como está, e nesse ser, você encontra paz, porque ali está a sua verdade. A coragem de viver com verdade é a que mais assusta e a que mais liberta. Você começa a dizer não quando algo te viola, começa a se afastar do que te intoxica, começa a se escutar, mesmo quando o mundo inteiro parece discordar, porque você entendeu. O preço de se abandonar é alto demais, e o medo de ser rejeitado nunca será maior do que o vazio de não ser você. A partir daí, você não precisa mais esconder sua alma. Você se permite chorar, se permite errar, se permite recomeçar quantas vezes forem necessárias. E, curiosamente, é nesse espaço de vulnerabilidade que sua verdadeira força se revela. Não a força do controle, mas a força da autenticidade. A força de estar em paz com a própria escuridão. Jung falava do processo de individuação como o caminho para tornar-se quem se é. Mas esse caminho não é feito de conquistas externas. Ele é feito de verdade interna, de encontrar coragem para olhar no espelho da alma e dizer: eu aceito tudo o que sou, até o que ainda não compreendo. Quando você faz isso, algo muda ao seu redor. As relações se transformam. As prioridades se realinham. A vida começa a fluir de outra forma, porque você deixa de vibrar medo e começa a vibrar verdade. E a verdade tem um magnetismo próprio. Ela afasta o que é falso e atrai o que é genuíno. A coragem não exige performance. Ela exige presença. Ela é o silêncio que permanece quando todas as máscaras caem. É a firmeza que brota quando tudo à sua volta parece incerto. É a confiança de que, mesmo com medo, mesmo com cicatrizes, você é digno de viver a sua própria verdade. Essa coragem não se aprende em livros. Ela nasce nas quedas, nos recomeços, nos momentos em que você se sentiu quebrado e mesmo assim escolheu não se abandonar, porque no fim não importa quantas vezes o medo te visitou. O que importa é quantas vezes você respondeu a ele com consciência. E é aí que tudo muda. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Você se torna inteiro. E isso é tudo. Há um momento em que tudo muda. Não é uma revolução barulhenta. Não é uma conquista visível aos olhos do mundo. É quase imperceptível, quase invisível. Mas por dentro, é como se o universo inteiro mudasse de lugar. Depois de tanto fugir, de tanto lutar, de tanto resistir, algo em você simplesmente se rende. E não é uma rendição de fraqueza, é a rendição que nasce da lucidez. Você entende que não precisa mais vencer o medo, porque agora você o conhece. Não é mais refém, não é mais inimigo. O medo se transformou em presença, em sabedoria, em um lembrete sagrado da sua humanidade. Carl Jung dizia que a alma não é algo a ser conquistado, mas algo que precisa ser escutado. E para ouvi-la, é preciso silêncio, é preciso pausa, é preciso profundidade. E só quando o barulho cessa, o barulho da mente, das exigências, das máscaras, é que a alma começa a falar, mas ela não fala em palavras. Ela sussurra em intuições, ela vibra em sentimentos, ela toca em memórias antigas que voltam, não para te machucar, mas para te lembrar de quem você é. Nesse despertar, você começa a perceber que não precisa mais carregar tudo sozinho, não precisa provar nada, não precisa conquistar o amor dos outros, porque agora você se reconhece, e o que antes era vazio se torna espaço. O que antes era dor se torna passagem. O que antes era medo se torna portal. Você olha para trás e vê que não foi em vão. Cada queda, cada silêncio, cada angústia sem nome, tudo te trouxe até aqui, para esse instante de clareza que não grita, mas transforma. Porque quando a alma desperta, o mundo não muda, mas a forma como você o vê muda completamente. Você começa a enxergar beleza onde antes só havia pressa. Começa a valorizar o que é sutil, o que é verdadeiro, o que vibra com sua frequência. Começa a se afastar naturalmente do que é raso, forçado, vazio. E não por arrogância, mas por integridade.
Porque agora você não se trai mais para caber. Não se molda para agradar. Não se violenta para ser aceito. Você se permite ser inteiro, com suas luzes e suas sombras, com sua intensidade e seu silêncio. E nesse ser, tudo se alinha. Você percebe que não é mais guiado pelo medo, mas pela intuição. Não toma decisões para evitar a dor, mas para honrar sua verdade. Não busca o caminho mais fácil, mas o mais autêntico. E isso muda tudo. Você começa a atrair relações que te nutrem. Começa a dizer sim com o coração leve e não com o mesmo amor. Começa a se respeitar profundamente, visceralmente, como nunca antes. E nesse respeito a paz chega. Não uma paz de ausência de conflito, mas uma paz de presença plena. Você pode estar no caos e ainda assim manter a serenidade. Pode estar diante do medo e ainda assim escolher com coragem. Pode estar em dor e ainda assim não se abandonar. Esse é o verdadeiro despertar. Não é sobre se tornar iluminado. É sobre se tornar inteiro. Não é sobre ser perfeito. É sobre ser verdadeiro. E a verdade não exige performance. Ela só exige presença. A presença de quem já caiu e escolheu levantar com mais compaixão. A presença de quem já se perdeu e por isso mesmo, agora caminha com mais consciência. A presença de quem já viveu o medo e agora vive com alma. Jung dizia que só aquilo que somos realmente tem o poder de curar-nos. E é nesse reencontro com o que somos, com tudo o que somos, que a cura acontece. Não é uma cura que apaga cicatrizes, é uma cura que as honra, que reconhece nelas os caminhos percorridos, que entende que foi através delas que a luz entrou. E agora, você não precisa mais correr, não precisa mais lutar, não precisa mais esconder, você está desperto, não porque venceu algo, mas porque finalmente se viu, e se aceitou, e se escolheu. E quando uma alma desperta, ela muda o ambiente em que habita. Sua presença cura, mesmo em silêncio. Sua escuta acolhe, mesmo sem conselho. Sua vibração transforma, mesmo sem intenção, porque você se tornou inteiro. E pessoas inteiras não impõem, elas inspiram. Você não precisa mais provar sua luz. Ela se revela sozinha, na forma como você caminha, na forma como você ama, na forma como você simplesmente é. E se ao longo dessa jornada, você sentiu que algo em você foi tocado, saiba que esse é o começo de uma nova etapa. Uma etapa onde o medo não te impede, mas te orienta. Onde a dor não te define, mas te humaniza. Onde a alma não é mais uma voz abafada, mas sua guia mais íntima. O despertar é silencioso, mas seu impacto é eterno. Se essa mensagem ecoou em algum lugar dentro de você, se despertou memórias, sentimentos, ou uma simples vontade de continuar buscando, então saiba, você está no caminho, e não está sozinho. Siga conosco nessa jornada. Inscreva-se no canal, curta este vídeo, e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Vamos continuar juntos explorando os espaços sagrados onde a alma encontra sua verdade, porque este é o chamado, e você, finalmente, está ouvindo.